Fatos e versões. O que vai impactar na sua vida agora no Café com Política. No Café com Política de hoje, a gente conversa com o deputado federal Rogério Correia, do PT. Deputado, bem-vindo, bom dia. Adriana, bom dia, Rodrigo. Bom dia. Da Rádio Super. É um prazer, viu? Muito obrigado aí pelo convite de estar com vocês e conversar um pouco sobre as políticas nesses tempos difíceis que nós vivemos no Brasil. Parabéns pelo trabalho que a Rádio Super vem desenvolvendo. Obrigada, deputado. Vamos falar então sobre a comissão especial que está analisando a PEC 32, né, que trata sobre a reforma administrativa. O senhor que é titular da comissão, foi escolhido inclusive para ser o coordenador, né, do partido no colegiado. Quais que são as perspectivas e o que é prioridade, né, na discussão em relação à reforma administrativa no momento? Adriana, eu tenho por mim que esta emenda constitucional não deveria ser discutida e muito menos aprovada nesses tempos. Nós estamos em tempos de pandemia, as pessoas não têm acesso ao interior da Câmara para conversar com deputados e deputadas, e ela faz mudanças estruturais na Constituição. Na verdade, ela é uma PEC que vai privatizar a prestação de serviço público. Para você ter uma ideia, eles acrescentam um artigo na Constituição, que seria o artigo 37A, que, se aprovado, permite, por exemplo, que recursos orçamentários da educação, da saúde, da assistência social possam ir para empresas privadas, inclusive com fins lucrativos. E essas empresas prestariam o serviço que deixaria de ser público. Como essa lei será depois regulamentada da forma de fazer essa cooperação com as empresas privadas, eles poderão, inclusive, através de medida provisória, impor ao povo algum tipo de cobrança, seja de mensalidades escolares, de planos de saúde e assim por diante. Então, ela é o fim do serviço público, como a Constituição hoje manda, a partir da prestação dos estados, dos municípios da União. Além disso, exatamente para desmanchar o serviço público, ela vai fazer um ataque muito grande aos servidores, também aos atuais. Então, o servidor perde estabilidade no emprego e, na verdade, quando o servidor perde a estabilidade, é o serviço público que perde a sua estabilidade. E os servidores serão substituídos através de uma avaliação de desempenho, que também eles estão alterando, que pode levar a demissões em massa. E os servidores que têm hoje estabilidade passariam a ser servidores temporários a serviço ou do prefeito, ou do governador, ou do presidente da República que estiver exercendo o cargo naquele momento, perdendo a estabilidade. Perde-se também os concursos que não mais existirão, a não ser para carreiras típicas de Estado, e essas carreiras típicas de Estado não estão definidas também no projeto que eles enviaram. Então, seriam muitos poucos servidores. A imensa maioria não seria carreira típica de Estado, portanto, não seria mais concurso, estabilidade no emprego e, pasmem, até mesmo diminuição da jornada. Com diminuição do salário, está previsto para aquelas carreiras que não forem de Estado. E isso já para o atual servidor. Então, uma mudança dessa, tão profunda na Constituição, ela teria que ser feita, em primeiro lugar, com prazo de discussão, com as garantias de que os servidores e quem precisa do serviço público possa pressionar o Congresso, e, no meu entendimento, deveria ser feito depois da reforma tributária, que esta, sim, é uma reforma que precisa ser feita para dividir renda no Brasil, para que o Estado tenha condições de prestar serviço público e não retirar o serviço público e colocá-lo na mão da iniciativa privada. O governo, deputado, sempre argumenta que é preciso fazer essas reformas para conter a questão do déficit fiscal, do rombo nas contas públicas. O senhor aponta que a reforma tributária deveria vir primeiro, para que o governo também possa se recuperar desses déficits, enfim, desses rombos nas contas públicas. Além da reforma tributária, que outras medidas deveriam ser tomadas na sua avaliação para que os direitos dos servidores, aquilo que a oposição hoje classifica como direitos dos servidores, não sejam violados, digamos assim? Rodrigo, veja bem, é o direito do servidor e a existência do serviço público. É bom a gente frisar isso, porque quem será atingido não serão apenas os servidores, mas será atingido também o serviço público, portanto, quem precisa dele. Ora, o governo, em especial nessa época de pandemia, eu queria falar depois, inclusive, dessa pandemia, ele tem que aquecer a economia.
Nós vimos agora o exemplo do Biden nos Estados Unidos, que não pode ser chamado de um presidente socialista, e está no interior dos Estados Unidos, que é um dos países centrais do capitalismo mundial. Ele está colocando, injetando na economia mais de $1,5 trilhão para fazer o aquecimento da economia. Aqui e lá, fortalecendo, inclusive, coisas que nos Estados Unidos não tinham, como a saúde pública, recursos para a educação pública. Então, ele está fomentando o crescimento da economia no interior dos Estados Unidos. Aqui, infelizmente, o Paulo Guedes e Bolsonaro fazem o contrário, retraem mais ainda a economia. Isso tem levado o Brasil a este colapso. Nós já estamos aí com 14 milhões de desempregados. Se somarmos com os desalentados, são mais de 20 milhões de pessoas que não sabem o que vão fazer no dia seguinte. Fora aqueles que na economia informal não têm conseguido também subsistir. Então o Brasil está mergulhado numa crise econômica e o governo aplica uma política econômica completamente equivocada, de entregar o país. Hoje à tarde, o presidente Arthur Lira já convocou a votação na Câmara para votar o final da privatização da Eletrobras, e nós vamos entregando as nossas empresas estatais lucrativas e estratégicas para o país desenvolver para a mão de empresas estrangeiras. Agora imagina você entregar a escola pública, a saúde pública, o SUS, e entregar também a previdência pública para a iniciativa privada. Nós vamos ter no Brasil a crise que o Chile teve agora. E o Chile foi exatamente isso. Os jovens não tinham acesso à universidade, as famílias não tinham acesso a serviço público de saúde e os mais idosos não tinham direito à aposentadoria porque tudo tinha sido privatizado. A partir daí o Chile entrou numa verdadeira revolução e agora elegeram uma constituinte que vai certamente fazer uma constituição parecida com a do Brasil de 1988, que o Paulo Guedes agora quer voltar ao modelo chileno, que, aliás, ele participou na época da ditadura do Pinochet no Chile. Então, nós estamos andando para trás. Por isso, a reforma administrativa precisa ser derrotada. Agora, para isso, é preciso pressionar os parlamentares. Nós conseguimos várias audiências públicas e esse processo vai se desenrolar em agosto e eles pretendem votar em setembro. Eu acho que há tempo para que a gente reveja essa reforma administrativa, que na verdade não é reforma, e sim a destruição do Estado, e possa substituir por uma discussão ampla da reforma tributária, para dividir renda e colocar o Estado para prestar melhores serviços. E essa discussão ocorre no momento em que a gente está contabilizando mais de 500 mil mortes pela Covid-19, deputado. Esse é o assunto também que eu queria tratar com vocês, Adriano. Bom você tocar. Mais de 500 mil de pessoas. E nós estamos agora articulando a partir daí. Tivemos atos muito massivos sábado, né, já é o segundo, foi dia 29 de maio, agora 19 de junho, serão convocados outros. E estes atos pediram impeachment do presidente Jair Bolsonaro. Esse fim de semana, o presidente Arthur Lira, presidente da Câmara, fez um Twitter postando que lamentava, e nós todos lamentamos, tanta morte que significa muita dor. Mas essa dor não vai parar enquanto o presidente Jair Bolsonaro estiver dirigindo o Brasil na pandemia, infelizmente. Então nós estamos articulando um pedido que nós estamos chamando de super impeachment. Eu participei junto com os deputados da oposição, mas também deputados de direita. Estiveram lá o Kim Kataguiri, que é do DEM de São Paulo, a Joyce Hasselmann, também do PSL de São Paulo, e vários outros que têm pedidos de impeachment comum. São mais de 125 pedidos de impeachment que eu contabilizei. Já deve estar chegando a 130. Eu mesmo sou autor de um que coloca como crime de apologia à tortura e atentado contra a democracia o presidente Jair Bolsonaro. Mas somando tudo isso, nós vamos contabilizar aí mais de 20 crimes em torno tanto do genocídio durante a pandemia, quanto atos antidemocráticos. Então a ideia é juntar todos esses pedidos num pedido só, e junto com o movimento social, a gente reivindicar que o governo Jair Bolsonaro tenha um fim, termine, seja impeachmentado, e que o Brasil possa ter paz. O que é ter paz? É construir primeiro uma unidade do povo para combater o coronavírus. O presidente Jair Bolsonaro só divide o povo, só questões polêmicas para dividir o povo brasileiro.
É um horror, é uma tensão que se vive no Brasil hoje muito grande. Nós precisamos de paz para combater o coronavírus. Segundo, nós precisamos de vacinas, agilizar as vacinas. Cito novamente o exemplo dos Estados Unidos e agora da China. A vacina que está conseguindo fazer com que se volte ao normal, como lá já está voltando, e também nos países da Europa, porque priorizaram vacina. Aqui ele priorizou cloroquina. E o terceiro elemento é que tem que permanecer o uso de máscara, distanciamento social, até que a gente consiga vacinar pelo menos 70% da população. E o Jair Bolsonaro faz o contrário, ele incentiva as pessoas a ir para a rua, ele mesmo vai. Agora está ameaçando, eu falo que é ameaça. Vinha de moto, fazer passeio de moto sem máscara em Belo Horizonte. Já está ameaçando fazer em Salvador, já fez no Rio, São Paulo, e ele mesmo vai transmitindo o vírus. A Copa América, nós cansamos de dizer, olha, isso é arriscado, vai trazer novas cepas de vários países. Agora já estão vários funcionários de hotel infectados e retransmitindo essas novas cepas que estão pelo mundo afora. Então é um governo genocida, ele tem que sair. Hora do bate-pronto. No Café com Política, hora do bate-pronto. Deputado, o senhor já esteve aqui conosco, conhece o quadro, são perguntas objetivas, respostas também objetivas, é uma espécie de ping-pong. Beleza? Combinado? Vamos tentar. Tentaremos. Para começar, protestos contra o presidente Jair Bolsonaro no último fim de semana. Impeachment já. Em 2022, eleitor mais consciente? Com certeza, e elegendo deputados e senadores também conscientes e pró-povo. Caravana de Lula por Minas. Bem esperada, que venha. 500 mil mortos no Brasil. Lamentável, novamente impeachment já. PEC 32. Desmancha o serviço público. Reforma tributária que precisamos para dividir renda. CPI da CEMIG em Minas. Parabéns aos deputados que ela impeça a privatização da CEMIG. Deputado federal Rogério Correia, do PT, integrante da comissão especial que analisa a PEC 32, a PEC da reforma administrativa na Câmara dos Deputados, nosso convidado de hoje aqui no Café com Política. Deputado, obrigado pela presença mais uma vez, prazer falar com o senhor. Eu que agradeço, Adriana, Rodrigo, um grande abraço a todos os ouvintes da Rádio Super. Mantenhamos as esperanças. A esperança é fundamental para que o Brasil sobreviva e melhore. Nós vamos vencer, sempre na luta.